Bom dia! Mais um sábado na sua casa, seja muito bem-vindo, aqui é o programa Por Você. O programa hoje está recheado e eu começo falando do nosso convidado, Dr. Antônio Ferrari, neurocirurgião, estará daqui a pouquinho aqui conosco para falar sobre o AVC. Na nossa atividade física hoje, você vai conhecer um pouquinho mais sobre o Pilates. Agora, gente, o quadro Receita Saudável, meu Deus, dá só uma olhadinha nesse bolo de chocolate low carb. Olha, papel e caneta na mão porque vale a pena. E no quadro Tirando as Suas Dúvidas, nós teremos a participação especial da doutora Daniele Maria Bongiovanni, cardiologista, e ela vai responder a seguinte pergunta: o uso frequente de remédios para desentupir o nariz pode trazer problemas para o coração? Mito ou verdade? Estamos no ar com mais um programa Por Você. Hoje eu vou começar o programa já com a receita saudável, deliciosa, que a Mariana trouxe pra gente. Bom dia, Mariana. Bom dia. Obrigada pela sua participação. Obrigada, eu. A Mariana, tão novinha, já está concluindo praticamente o curso de nutrição. E você já tem um negócio, Nutrê, chama? Isso, chama Nutrê. Nutrê. O que mais que tem lá? Eu faço muffins de cenoura, muffins de cacau e alguns bombons, tipo bombom de prestígio, brigadeiro, beijinho. Mas tudo saudável, tudo com outra versão. Isso, tudo low carb, zero açúcar. Olha só. E olha o que ela vai preparar pra gente hoje, que ela já trouxe o pronto, que é um bolinho de chocolate. Isso, low carb. Quer dizer que pode comer sem culpa? Pode, esse pode. Esse tamanho todo? Sim. Gente, olha isso aqui. Bom, então passa pra gente, pra você de casa já anotar os ingredientes dessa receita. Bom, a gente vai usar como fonte de gordura boa 2 colheres de farinha de amêndoas e 1 colherzinha de café de óleo de coco. Para adoçar, a gente vai usar o xilitol. O xilitol ele é um adoçante natural, ele se dá muito bem em receitas por não deixar um gostinho residual na sua receita, então ele é bem legal. 2 colheres de cacau em pó 100%, um ovo e uma pitadinha de fermento químico. E para decorar, a gente vai usar uma ganache de chocolate 70% zero açúcar. A gente vai colocar os morangos e castanha de caju para decorar. A gente vai vir com a farinha de amêndoas e o xilitol e o cacau. Aí depois de misturar um pouquinho, a gente vem com os ingredientes líquidos. O ovo. E o óleo de coco. O óleo de coco é bem pouquinho. Bem pouquinho, né? Ó, a consistência fica assim, vira uma massinha bem pastosa mesmo. Aí, no final, a gente acrescenta o fermento, tá? Aí é só misturar bem rapidinho. Vai pro micro-ondas? Isso. Quanto tempinho de micro-ondas? Depende da potência. Se a sua potência for alta, 1 minuto. Nossa, muito rápido, né? 1 minuto e 20 mais ou menos já tá bom, tá? Aí a gente vai colocar nessa tigelinha aqui. Aí, se você não tiver essa tigela especificamente, você pode estar usando uma caneca também, tá? Que dá certo do mesmo jeito. O famoso bolo de caneca, né? Isso. Que é rapidinho de fazer. Aí aqui, ó, do restinho que sobrou do óleo de coco, a gente pega e dá uma leve untadinha aqui nessa Olha só. tigelinha. Agora é só a gente esperar 1 minuto e... 1 minuto e 20, 1 minuto e meio. Enquanto isso, vamos picar os morangos? Aham. Então vamos lá. Gente, olha que coisa mais linda. Tá quente aqui? Não.
E agora me diz uma coisa, Mariana, essa calda você já trouxe ela pronta? Isso. Aqui é 80 gramas de chocolate 70% zero açúcar e eu acrescentei um creme de leite zero lactose. Aí é só misturar, que vira uma ganache, vira uma pastinha. Gente, vocês não imaginam o cheiro que tá este bolinho. Então vamos lá. Ó, pode começar aqui, né? Vamos provar essa parte primeiro. Que aqui tem o... Esse é chocolate 70% zero açúcar. E o creme de leite? Sem lactose, né? Vamos ver o bolo. Ó. Uau! Gostou? Muito! Muito bom mesmo. Meu amor, obrigada. Obrigada agradeço. pelo meu presentinho. Imagina. Tá bom? Volte mais vezes aqui. Foi Com sua primeira vez. certeza. E sucesso Obrigada. nesse seu negócio. Agora, a gente vai para o quadro de atividade física. E a Natália vai falar um pouquinho para você sobre o Pilates. O Pilates, para quem não conhece, você pode fazer Pilates no aparelho, tem o Pilates no solo. Vamos lá? Bom dia, Natália. Atividade física. Oferecimento. Instituto César Humberto Salvador, apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão. E Total Vida Policlínica. Quem cuida da saúde vive o melhor da vida. Bom dia, Maíta. Bom dia, pessoal. Eu sou a Natália, instrutora de Pilates na Quality Academy e fisioterapeuta. E eu tô aqui com vocês novamente pra gente falar agora sobre o Pilates Solo. O Pilates Solo ele tem os mesmos benefícios do Pilates em aparelhos e ele também trabalha a parte de coordenação, equilíbrio, respiração, concentração. São os mesmos benefícios, só que ele é uma variação do Pilates clássico. Eu vou mostrar para vocês alguns exercícios que vocês podem fazer em casa, sempre tomando alguns cuidados que eu vou passar aqui para vocês, tá bom? Vamos então para o primeiro exercício, é a ponte. Eu vou usar essas caixinhas, mas vocês em casa podem colocar um banquinho, uma cadeira ou um puff, alguma coisinha firme para vocês poderem apoiar os pés. Vocês vão elevar o bumbum do chão, soltando o ar, pode subir, isso. E na descida vai descer com a coluna vértebra por vértebra, como se fosse uma minhoquinha, para apoiar por último o quadril. De novo, soltou o ar, vai subir o bumbum do chão. Isso. E vem descendo vértebra por vértebra, tomando sempre o cuidado com a postura. O pescoço retinho e a coluna também. De novo, sempre soltando o ar na hora de fazer o movimento. E volta vértebra por vértebra. Esse exercício fortalece a cadeia posterior de corpo, então parte posterior das pernas, bumbum e coluna. É um exercício bem completo e é super tranquilo de se fazer. Pode fazer séries de 10 repetições, de 2 a 3 séries. É o indicado para não correr risco de fadiga, como pode ser a primeira vez. 2 séries de 10 já está excelente. No segundo exercício, nós vamos trabalhar o fortalecimento do abdômen. Elas vão usar uma bolinha, ela tem 1 kg. Em casa, vocês podem usar um saquinho de sal, um saquinho de açúcar, para poder compensar, para trocar o movimento. Vai esticar os 2 braços com o pezinho na mão e tirar os pés do apoio. Quem tem dor na coluna e não conseguir fazer com as pernas esticadas, pode realizar com os joelhos dobradinhos. Lembrando que a coluna não pode ter nenhum incômodo na hora de realizar esse movimento. Sempre vai puxar o ar parada. Quando soltar o ar, vai subir o tronco e abrir, fazer uma abdução das pernas. Então, soltou o ar e pode ir. Subiu e volta aduzindo. Soltou o ar, abriu e subiu o tronco, desceu e fechou. Esse exercício é ótimo para fortalecimento do reto do abdômen
E como também faz o movimento das pernas, ele também fortalece parte interna das coxas. As séries também podem ser 2 séries de 10, tendo uma pausinha de descanso aí entre as séries. Vamos então para o terceiro exercício. Esse exercício trabalha o alongamento da cadeia posterior do tronco. Você pode sentar numa cadeira, num puff ou numa caixa. Lembrando que ela não pode correr risco de escorregar quando você fizer o movimento. Então ela tem que ser bem firme ao chão. Você vai sentar na cadeirinha com as pernas esticadas e as pontas dos pés para cima, a coluna reta e os braços a 90 graus. Vai sempre puxar o ar para preparar o movimento e quando soltar, vai levar as mãos no sentido dos pés com o queixo colado lá no peito. Não necessariamente precisa chegar até as pontas dos pés, pode ir no seu limite de alongamento. E puxou o ar, retorna, crescendo lá para o teto. Soltou o ar, desceu, queixo grudado no peito e puxou o ar, retorna, crescendo a coluna para o teto. Mais um, soltou. As séries vão ser 2 séries de 10 repetições e sempre no seu limite, não ultrapassando o seu limite de dor. Obrigada, Maíta, pela oportunidade e até o próximo. Obrigada pela participação, Natália. Nós vamos para um breve intervalo, mas é rapidinho. Ainda hoje, participação especial da doutora Daniele Maria Bongiovanni, cardiologista. E no próximo bloco, um bate-papo com o doutor Antônio Ferrari, neurocirurgião, sobre o AVC. É rapidinho, eu volto já. E agora sim eu converso com o doutor Antônio Ferrari, neurocirurgião, que está aqui ao meu lado. Bom dia, doutor Antônio. Bom dia. Bom, eu chamo o senhor de doutor Antônio ou doutor Ferrari? Como que o senhor é conhecido? Doutor Ferrari. Doutor Ferrari. Obrigada pela sua presença, a primeira vez aqui no programa Por Você. E nós vamos falar de um assunto que é o AVC. AVC e derrame é a mesma coisa, né? As pessoas conhecem mais como derrame. Isso. A população conhece como derrame. Agora, o AVC, hoje a gente tem mudado o nome, é acidente vascular encefálico. Porque o cérebro, que era acidente vascular cerebral, o cérebro é uma parte do encéfalo. Então agora a gente usa mais acidente vascular encefálico. E derrame, por que é derrame? Derrame vem de derramar alguma coisa. No caso, derramar sangue no cérebro. Só que esse é um dos tipos de acidente vascular encefálico. Porque são 2 tipos. São 2. Okay. Tem o isquêmico, em que entope uma artéria cerebral e aí aquela área irrigada por essa artéria, a função dela vai se perder. Então se pega, por exemplo, na área esquerda, vai perder a fala e perde o lado direito, é cruzado. Certo. Se é do lado direito que tem a isquemia ou a hemorragia, vai perder o movimento e a sensibilidade do lado esquerdo. Nós escutamos pessoas dizendo assim, o fulano não tinha nada, estava bem, de repente encontrei caído, teve um AVC. Explica exatamente como isso acontece de uma hora para outra, ou não é que de uma hora para outra a pessoa já vinha apresentando algumas coisas e não ficou atenta. Como que é isso? No isquêmico... Porque assusta as pessoas, né? Assusta. No isquêmico, às vezes, manda um recado. Tem uma coisa que chama ataque isquêmico transitório. O que é o ataque isquêmico transitório, Maíta? É assim, tem, por exemplo, forma um êmbolo na carótida ou no coração. Ele sobe e vai entupir uma artéria. Às vezes, o êmbolo é muito pequeno e ele se dissolve. Então, a pessoa tem uma paralisia que em alguns segundos, alguns minutos, ela volta ao normal. Isso é um aviso que você vai ter um acidente vascular cerebral que pode ficar com paralisia.
Então aí você vai ter que procurar o médico. Isso que eu ia perguntar, há o que fazer nesse Há o que fazer. O médico vai diagnosticar se é no coração, se é na carótida. Às vezes na carótida você tem cirurgia, se a obstrução for de 60% a 70%, você abre a carótida e tira aquele trombo que está soltando os êmbolos. O que é o êmbolo? É um pedacinho do trombo que se solta e vai entupir uma artéria. É a mesma coisa no coração. Certo. Só que no coração, ele entope uma artéria do coração, né? E no cérebro entope uma artéria do cérebro. E o hemorrágico, ele é de repente. E tem... Esse não dá nenhum sinal? Nenhum sinal, não. É de repente. A pessoa está ótima, ou pelo menos aparentemente ótima. Está ótima saúde, e de repente pá, ou fica hemiplégico ou até morre. E quais são as causas disso? Tem duas causas básicas. O hemorrágico, então, é pior? O hemorrágico ele é pior. Ele é pior? Ele é pior. Certo. Ele mata mais, só que o outro deixa mais sequela, o isquêmico deixa mais sequela. Certo. Então, tem duas causas grandes. Uma é a pressão alta. A pessoa que tem pressão alta, diabetes, tem que ficar... colesterol alto, tem que ficar atento. E esse ficar atento, como seria? Tratar. Tratar a pressão. Certo. A gente vê que muita gente, como a pressão não dá sinal se ela está alta, muita gente nem sabe que tem pressão alta. E diabetes também, às vezes não dá sinal nenhum. Então a pessoa precisa tratar isso. Certo. E tratando isso, vai evitar o acidente vascular encefálico hemorrágico hipertensivo. Sim. Porque tem aquele por aneurisma. Certo. Aneurisma é uma malformação. A pessoa pode nascer e esse aneurisma pode crescer à medida que a pressão vai aumentando. Então esse é aquele que dá e de repente a pessoa pode até morrer. Mas ele pode também dar sinais, por exemplo, cair a pálpebra. Por exemplo, entortar a boca. Certo. Por exemplo, ter uma dor de cabeça como nunca teve. Às vezes a pessoa tem enxaqueca e tem dor de cabeça sempre. Aí a pessoa chega no pronto-socorro e fala, doutor, eu tive uma dor muito mais forte do que eu tenho. E ela é uma dor bem forte mesmo. E é uma dor bem forte. E aí a pessoa fica com uma coisa que a gente chama rigidez de nuca. O pescoço fica duro. Então, você vai fazer assim, a pessoa não consegue. Ou às vezes ela encolhe a perna. Isso foi um sinal de que poderia ter acontecido? Não, de que teve uma hemorragia, mas não foi fatal. Aí você vai fazer os exames, que é uma tomografia, uma arteriografia, e aí você vai descobrir o aneurisma. Aí, para tratar o aneurisma, tem duas formas. Uma que é a embolização. O que é a embolização? Você coloca um catéter aqui na artéria femoral, sobe através de uma escopia, você vai vendo o catéter, põe o catéter dentro do aneurisma e solta umas molinhas lá e enche aquilo. Então não vai sangrar mais, aquilo trombosa e não vai sangrar. Outra técnica é a clipagem do aneurisma. O aneurisma seria uma bolinha assim. Certo. E aí você coloca um clipe assim, deixando a circulação normal e isolando o aneurisma. Então são as duas formas de tratar. E os jovens, como é que a gente fala isso em relação à idade? Tem até em criança. Mas é raro. É mais raro. É mais raro. É mais raro. Mas em criança só dá o hemorrágico, o isquêmico não dá. Porque aí geralmente é por aneurisma ou por malformação arteriovenosa. O que é malformação arteriovenosa? O sangue tem um trajeto. Tem uma artéria, uma arteríola, que é muito mais fina, um capilar, que é onde passa para o tecido, aí vem o capilar venoso, aí vem a vênula e a veia, e depois volta para o coração. Certo. E às vezes fazem umas pontes diretas da artéria para a veia, isso é malformação arteriovenosa. E como o sangue, a pressão na artéria é muito maior, que é quando o coração bate, vai o sangue, e a veia é muito mais fina, então você vai a pressão e se tem uma ligação direta, a veia rompe porque não aguenta a pressão do sangue na artéria.
Doutor, e qual a melhor maneira de se prevenir tudo isso? Bom, aí é que tá. Quando eu dou aula na faculdade, eu falo para meus alunos, quando você tem um acidente vascular encefálico, já tem a sequela, no mínimo. Ou o indivíduo morre ou fica com uma sequela, com uma hemiplegia, com alteração da fala, com uma alteração da visão, com alteração do equilíbrio, dependendo qual é a área. Aí já aconteceu. Como prevenir? Então, controlar bem a pressão, controlar bem o diabetes, controlar os eletrólitos. O que é isso? É o sódio, o potássio, o magnésio que tem no sangue. E exercício físico. Isso é fundamental e é fácil de fazer. Você pode só caminhar, melhora a glicemia, a diabetes abaixa, melhora a pressão, melhora o batimento cardíaco. Então, isso é fundamental. E, naqueles casos de aneurisma ou malformação, a pessoa que tem, os pais e os irmãos devem fazer, os sobrinhos, porque pode ter, deve fazer arteriografia no caso, porque tem uma incidência de família que é importante. Olha, adorei as suas explicações, tá? Conto com o senhor mais vezes aqui e se o senhor quiser deixar mais algum recado, porque acho que o senhor já até puxou a orelha para quem não faz atividade física, né? Esse é fundamental. Medir a sua pressão e não medir todo dia, porque a ansiedade de todo dia medir a pressão já é um problema. Se você tem pressão alta, toma o seu remedinho direitinho, diminui uma coisa é a alimentação. Pouco sal, pouco açúcar e pouca gordura. E gordura não é a banha do porco, é aquela fritura. Todo mundo adora uma batata frita. Então, né? Então. E é o que o senhor falou, né? Na questão da prevenção. Tem coisas que são fáceis para fazer, né? Caminhar. Começa caminhar. E aí você vai ter uma vida saudável, você vai diminuir a sua glicemia, não vai ter diabetes, vai diminuir a sua pressão, vai melhorar seu batimento cardíaco e vai correr pro abraço e vai ser feliz. E é o que eu brinco, a estética ainda vai vir de brinde, né? Vai vir de brinde. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer estar com vocês, estar com seus telespectadores e com os amigos aqui. E agora vamos falar da Medical. A Medical está com uma super promoção para toda a sua família, não é isso, Cláudia? Bom dia, Maíta. É isso mesmo. Eu vou explicar como é que funciona essa promoção. Você, cliente Medical, que indicar um familiar, sendo tios, primos, avós, você de presente ganhará a primeira mensalidade quando seu familiar fechar esse contrato. Ele terá os mesmos benefícios que você, uma ampla rede de médicos credenciados, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, odontologia e muito mais. Tudo isso por um preço acessível para toda a família e sem carência. O Medical hoje está nas cidades de Araçatuba, Birigui, Guararapes, Valparaíso e Mirandópolis. Faça-nos uma visita e compartilhe a sua saúde com a sua família. Viu só? Para maiores informações, acesse medicalcar.com.br. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco terei a participação especial da doutora Daniele, cardiologista, que vai participar do quadro Tirando as Suas Dúvidas. Não sai daí não, porque é rapidinho. Estamos de volta e daqui a pouquinho teremos a participação especial da doutora Daniele, cardiologista, no quadro Tirando as Suas Dúvidas. Mas agora a gente fica com aquela dica pet. Olá, Maíta, passando aqui para falar da hidratação neste período quente. A alta temperatura associada à baixa umidade relativa do ar aumenta o estresse hídrico e, consequentemente, a qualidade de vida do nosso pet perde muito por essa desidratação. Dois fatores, a água muito quente dos bebedouros e a umidade relativa baixa, interferem diretamente neste cenário.
Para isso, precisamos hidratar o nosso pet em maior quantidade ao longo do dia. Se você tem a possibilidade de trocar a água do seu bebedouro, faça isso regularmente. Se você não tem, alternativas como bebedouros semiautomáticos, bicos instalados direto na torneira e até mesmo dispositivos caseiros de adaptação, onde uma garrafa PET congelada é colocada logo de manhã para que esse degelo possa levar água fresca ao longo do dia para o seu pet, e isso permite com que ele aumente a sua hidratação. Então, água fresca através dessa PET congelada vai fazer o seu pet se hidratar mais ao longo do dia. Obrigada, José Luiz. E olha só a dúvida de hoje. O uso frequente de remédios para desentupir o nariz pode trazer problemas para o coração? Mito ou verdade? Quem responde para você é a doutora Daniele Maria Bongiovanni, cardiologista. Bom dia, doutora Daniele. Tirando suas dúvidas. Oferecimento Visari, Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. E Medical Saúde Familiar. Bom dia, Maíta. Sim, é uma verdade, tá? Os desentupidores nasais, eles são substâncias constritoras da artéria. O que é isso? A artéria, ela diminui o calibre assim que adentra a mucosa nasal. Quando a pessoa ingere essa substância, ela já entra na artéria e já contrai, ou seja, o calibre fica menor, fica diminuído. Isso é ruim para todo o sistema circulatório, todo o nosso corpo é ruim. Por quê? Porque favorece o surgimento de pressão arterial, de arritmia, o surgimento até de dor no peito, tá? Não seria um infarto, mas sim uma dor no peito pode favorecer essas substâncias, tá? Quero também falar que o uso crônico dessas substâncias, não o uso esporádico, uma vez ou outra, isso não acontece, tá? Mas sim o uso crônico de todas essas substâncias podem favorecer o surgimento de arritmia, de angina, que é a dor no peito, ou até pressão arterial. Obrigada pela participação, doutora Daniele. E na próxima eu espero você aqui no estúdio para um bate-papo. Chegamos ao final de mais um programa. Sábado que vem tem muito mais. Eu espero por você aqui no SBT Interior. Um beijo, até lá. Tchau, tchau.